Senhor Deus vivo e poderoso, nós te glorificamos, ó Pai, nesta manhã, nesta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui, ó Deus, virmos como alunos, porque o Senhor bem disse, a ninguém chameis mestre, porque há um só que é o vosso Senhor. Assim cremos, e cremos que viemos em busca da face do Senhor. Por isso, nesta oportunidade, nós te pedimos, ó Deus, ensina-nos a porção desse dia, para que verdadeiramente possamos, um dia, terminar a nossa caminhada declarando: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por isso, Senhor, nos esclarece a mente, nos liberta, como diz a Escritura, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Reconhecemos que precisamos de libertação, sabedoria, entendimento, compreensão. Pedimos graça para remir, ó Deus, o tempo, por quantos dias são maus. Que a Tua palavra possa estar ocupando a primazia nas nossas vidas, Senhor. Que possamos, ó Deus, criar o tempo da leitura, criar o tempo da oração. Porque o Senhor na cruz declarou: está consumado. Portanto, ó Deus, a Tua parte está feita, resta-nos fazer a nossa. Capacita-nos, pois, um pouco mais nesta manhã, quebra as nossas correntes e grilhões e nos dá, ó Deus, misericórdia na Tua presença, pois nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Tu és poderoso. Assim nos abençoa, em o Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Nós ainda estamos seguindo no nosso padrão de perguntas, que tem sido muito bom. Estamos montando os arquivos que também vão estar disponibilizados brevemente, mesmo antes de terminarmos essa dispensação. Vamos disponibilizar esses arquivos lá na internet, no SkyDrive, para que as pessoas do mundo inteiro possam baixar, ouvir. E não temos enviado praticamente mais nenhum kit do seminário mais pelos correios, porque quando as pessoas comentam qualquer coisa, para todos os contatos nós já estamos enviando aquele link para as pessoas baixarem gratuitamente. Tem a apostila, tem as mensagens em MP3, centenas de mensagens, 2 seminários já completos e outras coisas mais, a apostila. Então nós temos diminuído o trabalho de ir ao correio, temos diminuído esse dinheiro que era pago para os correios. Enfim, as pessoas têm tido facilidade de estar ouvindo ali as mensagens a hora que bem quiser, 24 horas por dia, e baixando, se assim desejarem, gratuitamente. Nós temos feito esta obra e Deus nos tem dado graça, né? E estamos também divulgando o site ogritodameianoite.org, que é um acesso direto, inclusive, à rádio, que nós temos transmitido ao vivo a nossa programação, e aonde tem um chat ativo, onde as pessoas podem fazer as perguntas diretamente a nós. Então, ogritodameianoite.org. Também você que tem Orkut, FM Style, qualquer coisa assim, divulgue este site, divulgue esta rádio, ogritodameianoite.org. Amém? Deixa o avião passar. Se fosse lá na faixa de Gaza, ele não passava tão baixo. Amém? Vamos então seguir o nosso seminário. Temos perguntas aqui para nós começarmos. Alguém trouxe alguma dúvida? O irmão Rogério, essa manhã, nos presenteou. Ele gosta de trazer esse tipo de presente, né? Um folheto do tal José Luiz de Miranda. Quem já ouviu falar nesse anticristo? Quanta gente já ouviu falar no anticristo? E estão por aí distribuindo os folhetos, né? Aí dizendo: não existe diabo, não existe pecado, já temos a cura, somos deuses. Somos deuses. Exatamente a linguagem do anticristo são as coisas que ele está utilizando. Somos deuses, enfim, e somos ricos. Rico é ele, né? Que mora numa bela de uma mansão em Miami, do ladinho, a casa dele é do lado da casa do Michael Jackson. Imagina, né? O cara deve
Bom, se bem que ele vai para o mesmo lugar que o Michael Jackson, mas deixa isso para lá. Então, irmãos, e ele ainda tem como, como é que se chama? Como slogan, né? O número 666. Aí o irmão dizia assim, nada mais justo, né? Ele se diz ser a reencarnação de Jesus Cristo e ele traz como rótulo o número 666. Quer dizer, está perfeito, né? Só não enxerga quem não quiser. Você sabe que eu questionava muito, uma vez quando eu estava ainda na Igreja Batista, que eu li aquela passagem escrita assim, Jesus falou assim, muitos virão em meu nome, dizendo ser eu. Eu lia isso, eu dizia assim para os irmãos, não, isso não pode, não é possível. Não é possível que alguém, em sã consciência, possa aparecer dizendo, eu sou o Cristo. Eu questionava isso demais. E, no entanto, hoje, na sociedade, o que mais nós temos são pessoas se dizendo, eu sou o Cristo. Então, eu aprendi com isso uma grande lição, que as coisas da Bíblia nem sempre são somente espirituais. Elas também são literais. Porque Jesus falou, muitos virão em meu nome dizendo ser eu. E hoje nós vemos esse tal José Luiz de Miranda, tem um que está um pouco fora da mídia, aí um tal de Henry Christ. Lá na Índia tinha um camarada fazendo sinais, prodígios e maravilhas, se dizendo ser o Cristo. Nós sabemos que são tudo falsos profetas e a Escritura está se cumprindo. Porque Jesus falou assim, quando eu me manifestar, é um estrondo para toda a terra. Qual foi o exemplo que ele usou? Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Quer dizer, o relâmpago dá aquele brilho que todo mundo vê e ainda dá um estrondo que todo mundo ouve. Então, quando Cristo se manifestar, ele não virá aparecendo aos poucos para a sociedade. Não, a aparição de Jesus Cristo será um estrondo mundial, instantâneo. E essa aparição nós sabemos que será a sua descida no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz, e todo olho o verá em um único momento, em um instante. Jesus não vai aparecer como esses falsos profetas, começa lá, engana 1, engana 10, engana 100, engana 1000, engana 1 milhão e vem aparecendo aos poucos. Não, não é essa a realidade. Mas eu questionava e eu aprendi essa lição. O que a Escritura diz é histórico, o que a Escritura diz é profético, é literal, é simbólico, é espiritual. Todas essas coisas compõem as interpretações bíblicas. Então, se alguém vos disser, ei-lo ali ou ei-lo aqui, o que Jesus disse? Não creiais, não sigais. Então, mas o homem se diz, eu sou a reencarnação de Jesus Cristo, o homem, né? Meu espanhol é horrível, mas dá para você ver que eu estou falando de um filho do diabo. Então, ele se diz ser a reencarnação de Jesus Cristo, mas a Bíblia condena a reencarnação. Ele se diz ser Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que não é verdade. Porque quando Jesus se manifestar, todo olho verá. Um estrondo mundial. E, no entanto, tem muita gente que nem conhece esse camarada. Bom, só uma introdução. Temos perguntas, então? Se não, vamos partir para a internet. Ninguém? Vamos ver o que temos aqui na internet. É um comentário do Felipe, pastor. Ele diz assim, pastor, muitas vezes eu não concordava com o que o senhor falava sobre a Igreja Mundial, mas nessa semana, uma conhecida minha, que deu um testemunho na Mundial de cura de câncer, inclusive apareceu na televisão, essa semana ela veio a falecer de câncer. Isso me deixou muito triste e decepcionado com a Igreja Mundial. Isso é o normal. Nós falamos com uma responsabilidade muito grande, porque, primeiro, conhecemos Bíblia. E a Bíblia diz que não falarás mal do ungido do Senhor. Se eu falar alguma coisa contra algum homem de Deus,
e se ele realmente for homem de Deus, e se eu não tiver autorização para falar, e com homens de Deus eu não posso falar certas coisas. Davi estava em pecado, não estava? Davi estava em pecado, pecado terrível, homicídio e um monte de outras coisas mais. Natan foi lá falar com Davi, mas Natan levantou a voz para Davi? Não podia, porque apesar de Davi estar em pecado, ele ainda está enquadrado como um homem de Deus. Então, mesmo estando em pecado, Davi sabia muito bem, Natan sabia muito bem do alerta, não falarás mal do ungido do Senhor. Ele conhecia isso como um servo de Deus. Então ele tem ali uma responsabilidade de chegar diante do rei e falar do pecado do rei. Mas eu posso imaginar Deus dizendo para ele assim, alto lá, hein? Vê lá como é que tu vai falar. Eu imagino claramente isso. Agora, meu irmão, o que Deus me manda falar desses homens, ladrões, filhos do diabo, falsos pastores engravatados atrás do púlpito de Bíblia na mão, mercenários, se eu recebo essa autorização e esta autoridade, então eles não são mais homens de Deus. Agora, houve um período que um tal aí que está na mídia, que ainda era considerado um homem de Deus. E Deus disse assim, vai lá e entrega esse CD para ele. E eu fui lá com toda a reverência e peguei e entreguei o CD para ele. Bico calado, entreguei o CD, acabou. Passaram-se uns 5, 6 meses. O Espírito de Deus mostrou assim, não se consertou, mercenário, ladrão, falso pastor, engravatado. Aí eu comecei a soltar o verbo. Então, Igreja Mundial do Poder de Deus, nada mais é que um templo de Satanás, aonde não existe uma vírgula de salvação. Igreja Internacional da Graça de Deus, outro templo de Satanás. Igreja Universal do Reino de Deus, outro templo de Satanás. Igreja Católica Apostólica Romana, outro templo de Satanás. Igreja Pentecostal Deus é Amor, outro templo de Satanás. Mas a Bíblia diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. Isso que as pessoas esquecem, essa palavra para mim ela é poderosa. Eu falo algo segundo a minha fé e as pessoas não entendem que a minha fé é diferente da delas. Então elas, pela fé que possuem, querem criticar a minha fé. E nós já vimos que a fé vem por ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, fé depende totalmente do fator conhecimento. Sem conhecimento ninguém tem fé. Não existe fé sem conhecimento. Sem conhecimento existe fanatismo. Fé não. Fé é racional. Fé é explicada. Fé é um detalhe interessante. Então, fé, conhecimento. As pessoas têm o seu conhecimento. Quando eu falo do meu, elas querem com o delas criticar o meu. Não, eu acho que não é assim. Não, eu penso que não é assim. Não, eu quando ouço alguma coisa diferente do que eu acho, existe um negócio chamado orar. Eu vou para a oração. Deus, isso aí é verdade? Deus, isso aí é mentira? Eu não julgo nada com o meu simples conhecimento. Quando já está dentro daquele conhecimento que Deus me revelou, o Espírito Santo parece que liga um botão automático. E eu condeno logo. Falei, isso aí é de Satanás. Porque o Espírito Santo já me trouxe à memória a Escritura. Mas quando o Espírito Santo não me traz à memória alguma coisa que possa reprovar a atitude ou sei lá, um ministério, eu sou obrigado a ir para a oração. Mas as pessoas não, elas têm o conhecimento dela. Então, quando eu comecei a dizer que Igreja Universal era um templo de Satanás,
porque o Espírito Santo me revelou isso, e a minha visão de universal antes era bem diferente, quando Deus disse assim para mim: eu tenho uma grande obra na tua vida. Deus disse isso para mim: eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu parei diante de Deus e falei assim: Senhor, como uma grande obra? Diante do que a Universal já fez, qual grande obra o Senhor ainda pode realizar nesse mundo? Olha a visão que eu tinha. Eu considerava até então que o Universal era uma grande obra de Deus. E, no entanto, ela já era, porque os conceitos eram os mesmos que são hoje, já era um templo de Satanás. Só que eu não tinha a fé e o conhecimento suficiente para detectar aquilo. O que aconteceu comigo? Acontece hoje com todo mundo. Todos temos que caminhar, crescer. Então, para isso existe a oração. Quando eu ouço alguma coisa que me parece absurda, na oração eu vou saber se aquilo é absurdo ou se é verdadeiro. Mas ninguém quer saber de dobrar os joelhos, quer saber de criticar. Já não teve pessoas aqui que veio aqui, ouviu a pregação no final do culto: pastor, você está certo, a sua pregação está correta. Olha o infeliz. Imagina, nem a minha esposa, que convive comigo debaixo do mesmo teto, nunca disse se eu preguei certo ou errado. Vem um infeliz aqui fazer uma visita e vem dizer que eu preguei certo. Ou seja, ele esquadrinhou a minha pregação, e dentro do conhecimento dele, apenas um membro de igreja, uma igreja batista tradicional, um semi-desviado, o camarada quer chegar numa voz de restauração e dizer que eu preguei certo. É o cúmulo do absurdo. Ele está querendo sondar o que eu falo pelo conhecimento dele. Se eu tivesse que voltar ao conhecimento dele, eu preferia a morte. Mas só para se ver o que passa na cabeça das pessoas. Então, quando Deus falou: tem uma grande obra, eu olhei para a Universal e falei: como que uma grande obra pode ser realizada diante de tudo que a Universal já realizou? Porque a Universal já estava tomando o Brasil inteiro. E, no entanto, eu continuei caminhando e eu vi que realmente Deus tinha uma grande obra. E uma das grandes obras que Deus tinha na minha vida era me libertar de um falso conceito. E esse falso conceito, do qual eu fui liberto, ele trouxe à luz a revelação do Espírito Santo, que o Universal não era uma grande obra. O Universal era um templo de Satanás. Então, nós precisamos caminhar, crescer. Não era esse o conceito que eu tinha anteriormente. Até que Deus revelasse isso, até que eu pudesse compreender isso e falar com convicção, demorou tempo. Teve gente que entrou nesse ministério e que fez o seguinte: quando me ouviu aqui dizer que o Universal era um templo de Satanás e que Edir Macedo era um servo do diabo, a pessoa saiu por aí comentando, falando. Aí depois veio aqui conversar comigo: poxa, eu falei para fulano que a Universal é um templo de Satanás, que Edir Macedo não é homem de Deus. Eu não consegui dormir. Eu perdi o sono, aquilo me incomodou. Ou seja, é diferente de mim. Eu tenho um conhecimento, eu não falo porque algum ser humano falou. Eu falo porque o Espírito Santo revelou. Então eu falo, já são anos falando, vou continuar falando, e acredite, eu durmo muito bem. Mas as pessoas me criticam. Não, aquele pastor, a vida dele é falar mal das igrejas. Aí uma vez um cidadão mandou um e-mail exatamente assim: pastor, você não tem nada mais para fazer além de falar mal das igrejas, não? Eu disse para ele assim: me aponta de qual igreja eu falei mal. Me aponta de qual igreja eu falei mal. Ele não mandou e-mail de volta. Por quê? Porque ele imaginou: ora, como assim? Ele fala mal de tudo que é igreja. Mas só que o que ele considera igreja, se eu tivesse que congregar num lugar desse, eu não queria ficar vivo amanhã, prefiro a morte. Então, a fé vem por conhecimento. Então, muitas vezes, como esse irmão da internet aí dizendo: eu criticava que você dizia isso, você dizia aquilo.
testemunho falso de Universal, Graça e Mundial, se um dia eu resolver escrever, eu faço um livro. Faço um livro dando o endereço e tudo mais. Testemunho falso de Universal, que começou aqui no Rio de Janeiro, né, no bairro da Abolição, depois foi aqui para São Luís Gonzaga 477, não sei se ainda existe aquilo lá. Esse bairro do Santo Cristo, nos dias de culto da Universal, isso aqui ficava vazio, ia todo mundo para São Cristóvão e Abolição. Todo mundo era de lá. E se tem uma coisa que eu conheci deste bairro, foi falso testemunho dado em televisão. Quantas vezes eu já mencionei aqui o Joca, José Carlos, que apareceu no Canal 9, naquela época eles tinham um programa no Canal 9, e ele dando testemunho, era um homossexual, que dava... Alguém achava que ele era ex, né? Mas era um homossexual, e foi lá era do Candomblé, dando testemunho de que tinha sido curado de AIDS. E o bispo lá pegou e sacudiu, está aqui ó, os documentos, curado de AIDS na Universal. Tá, um mês depois eu recebi o convite, já morava aqui embaixo, tinha mudado dali para cá, e eu recebi o convite para ir no enterro do Joca, que tinha sido curado na Universal. E não é só Universal, tem muito lugar por aí. Hoje mesmo eu estava lembrando de uma jovem da Assembleia de Deus. O marido apareceu na igreja com fitas, cassete, dando testemunho de cura de AIDS. Cura de AIDS, vendeu muita fita, todo mundo, ó. O homem tinha 40 anos. E essa jovem, né, que trouxe a fita para mim, casou com este homem. Ela com 20, ele com 40, casou. E resultado, foi curado de AIDS, um grande testemunho, e saía pelas igrejas afora dando testemunho da cura de AIDS. Depois que ela casou, 3 meses depois já estava viúva, porque o marido morreu. De quê? De AIDS. Ela ainda está viva, não foi contaminada, está viva aí, tranquila. Isso já tem alguns anos. Mas então, meu irmão, são as ilusões. Meio evangélico virou muita papagaiada, muita palhaçada. Acabou-se o prumo da palavra, a regra, o chicote, a espada, foi posto de lado. Por quê? Porque as pessoas começaram a optar por número, por quantidade, e deixaram de lado a qualidade. Não adianta ter uma igreja cheia de covardes, não adianta ter uma igreja cheia de mentirosos, não adianta ter uma igreja cheia de mulheres cheias de sensualidade, mulher que vem para a igreja querendo arranjar casamento. Então, se a palavra não for um prumo poderoso, a igreja não é igreja, vira um clube de palhaçada. Então, para você ter a revelação, você tem que pagar um preço. E quando você começa a falar certas coisas que ninguém estava preparado para ouvir, você é o anticristo, eu fui chamado de anticristo, você é o falso profeta, eu fui chamado de falso profeta. Hoje as pessoas olham para a minha prisão e tem que dobrar a língua. Hoje as pessoas lêem o livro e dizem assim, caramba. Hoje as pessoas olham na internet, veem os nossos trabalhos e dizem assim, não tem ninguém que faça o que esse cara faz. Todo mundo liga para cá abobalhado. Pastor, teve um que ligou que eu até ri. Pastor, vou te dizer uma coisa. Eu sou um homem corajoso, mas você é demais. Por que ele disse isso? Ainda falou assim, eu sou um homem corajoso, mas você é demais. Só quer dizer uma coisa, pastor, que Deus te proteja. Né? Por quê? E hoje, cadê os meus críticos? Eles podem até criticar, mas tem que admitir que eu faço o que eles não têm coragem de fazer. Então, meu irmão, como esse irmão que um dia diz ali, né, já criticou tal, mas agora ele mesmo viu de pertinho alguém que apareceu na TV, deu testemunho na Mundial. Nós temos uma moradora aqui mesmo, na Nabuco de Freitas, que também fez isso. Eu a vi na televisão, dando testemunho de cura, e não foi curada de nada. Depois ainda veio congregar aqui. Entende? Não foi curada de nada. Eu vi na Universal tanta gente dando testemunho que tinha sido liberta do cigarro e de prostituição, da mendigância, um monte de coisa. E hoje essas pessoas estão exatamente no mesmo lugar.
não foi liberta de nada. Então, quando você fala algo que recebeu do Senhor, as pessoas não estão preparadas, aí acontece o choque. O problema é que muita gente que recebe de Deus, quando se vê marchando contra toda a multidão, ela acaba abrindo mão do que Deus falou. Tipo, Jeremias, eu te pus como um muro de bronze, contra os príncipes, contra os reis, governadores, contra prefeito, contra o povo, contra os escribas, contra todo... Jeremias, é você contra todo mundo. Jeremias lamenta, pranteia, mas ele vai até o fim. Muita gente, quando se vê nessa situação, não vai até o fim. Quando se sente a pressão, remando, nadando contra a maré, não vai até o fim. Diferente de mim, eu estou determinado a ir até o fim. Não interessa se eu estou com uma multidão, não interessa se eu estou sozinho, eu já fiz um pacto com Jesus. Se eu ouvir o som da sua voz e receber dele a mensagem, é aquilo e acabou a história. Eu não poupo uma vírgula, mas não tem uma vírgula que eu retire. Tanta gente já me aconselhou, não, você podia falar mais manso, podia, como é que se diz quando escolhe uma palavra, né? Podia escolher melhor as suas palavras. Eu não escolho nada. O que o Espírito Santo dá na hora é na hora. Quando o Espírito Santo manda dizer é ladrão, é ladrão. Quando o Espírito Santo manda dizer é hipócrita, é hipócrita. Se é falso, se é mercenário, é o que o Espírito Santo me mandar dizer. O vocabulário é dele. Então, muita gente pode criticar, mas a verdade vai aparecer com certeza. Para alguns, talvez um pouco tarde demais, mas para outros, ainda aparece em tempo, né? Temos perguntas? Não? Tem ainda? Tem? É uma pergunta do Rafael, ele diz assim, pastor, por que o senhor fala mal do G12? Conheço muitas pessoas que são do G12 e são servas de Deus. Sim, é o mesmo tema. É a mesma situação, Rafael, né? É a mesma coisa. O que acontece? Quando eu comecei a falar mal de A Universal, as pessoas diziam assim, não, mas eu fiz a corrente e eu prosperei. Ah, prosperou. Então quer dizer que eu adquiri bens materiais com o suor do meu rosto, com o meu trabalho? Isso aí quer dizer que eu prosperei. Está todo mundo esquecendo que o príncipe deste mundo, o diabo, chegou diante de Jesus e disse assim, está vendo tudo isso aí? Ô amigo, isso tudo é meu, foi entregue para mim, eu dou a quem quiser. Eu dou tudo para você, só ajoelha e me adora. Quantas pessoas prosperaram na macumba? Quantas pessoas prosperaram no candomblé? Quantas pessoas prosperaram no Seixunoê, no budismo? Então quer dizer que agora eu vinculo Jesus Cristo a ouro e prata. E a salvação? Cadê a salvação? Cadê a unção? Cadê a ousadia? Cadê a autoridade sobre o diabo? Isto é evangelho. Evangelho não é ser rico. Evangelho é ter autoridade. A referência do evangelho é palavra. E a respeito de Jesus, o representante do evangelho, ou a personificação do evangelho, o que disseram a respeito dele? Ninguém fala como ele. Aí a pessoa diz, não, eu fiz a corrente, eu fiz a campanha, eu prosperei. Tá bom, me cita João 3,16. Ah, não sei. Me cita Gênesis 1,1. Não sei. Peraí, se tu não sabe Gênesis 1,1, então tu nunca abriu a Bíblia. Que prosperidade é essa que essas pessoas estão pregando? Que prosperidade é essa? A prosperidade que eu conheço diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Se alguém busca o reino de Deus e a sua justiça, tem a Escritura para citar. Se não cita a Escritura, não tem reino de Deus. Está se iludindo, né? Dando dinheiro para as pseudas igrejas, enfim. Então G12 é mais uma história. Enquanto esse irmão aí está dizendo, eu conheço muitas pessoas servos de Deus que estão no G12. Quem ele conhece como servos de Deus? Ana Paula Valadão? Igreja Batista da Lagoinha? Será que é isso que ele está chamando servo de Deus? Isso daí, o meu Jesus, o da Bíblia, tem me dito que é templo de Satanás. Então,
a lente que eu esquadrinho as coisas está sendo diferente da lente que ele está esquadrinhando. Então, eu não estou aqui criticando ele, mas eu estou aqui dizendo que eu estou olhando as coisas por um caminho e ele está olhando por outros caminhos. Se nós dois, eu e ele, dobrarmos os joelhos, fizermos uma oração, Deus dará a mesma lente para cada um de nós. E aí nós vamos enxergar as coisas exatamente como Jesus quer que enxerguemos. Se eu estiver enxergando, não, fulano é um homem de Deus, por quê? Porque o cara não rouba, não cheira, não mata, não estupra, não é pedófilo, não fuma, por isso que ele é servo de Deus? Não, Silvio Santos não faz nada disso. Roberto Marinho não fazia nada disso. O Chacrinha não fazia nada disso. O Pelé não faz nada disso. E são servos de Deus. Então, que conceito eu uso para qualificar alguém como servo de Deus? Que conceito? Tem que ser o conceito bíblico. Não, fulano canta que é uma bênção. Tudo bem, Aguinaldo Timóteo também canta. Roberto Carlos também canta. Quem mais? Ângela Maria cantava, Tina Turner, Kenny Roger. Tanta gente cantava e canta aí maravilhosamente que arrebanha multidão. Então eu vou usar simplesmente o fato de alguém cantar louvores, como é que chama? Um tipo de música, né? Estão várias classificações, tem o gospel, tem o pop, tem o rock. Então, só porque alguém canta música gospel, e canta, e a música é bonita, ou até a mensagem às vezes é edificante, pode estar edificando a mim que estou ouvindo, mas não está edificando quem está cantando. Quantos testemunhos nós temos aqui nesse ministério, de pessoas que chegam, pastor, grava esse louvor aí para mim. Eu falo, não irmão, esse louvor é de fulano, eu posso até fazer uma cópia do CD para você. Não, pastor, não, porque ele não canta igual a gente canta na igreja. Imagina um violãozinho desse, capenga aqui na minha mão, e o camarada canta com orquestra, um monte de instrumento, mas a pessoa quer o louvor gravado aqui na igreja, no violão, na minha voz horripilante. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que nós não somos cantores, mas quando louvamos, somos adoradores, colocamos a alma naquilo que estamos declarando. A unção é que faz a diferença. E muitas vezes a pessoa acha que é a maneira de nós cantarmos. É a maneira de nós cantarmos no fator espiritual, mas não no fator natural. Ora, se eu tiver uma musiquinha para gravar com o meu violão, eu prefiro 1000 vezes ouvir todos os arranjos musicais que têm sido feitos por aí. Então, a diferença está nessa questão. Então, eu conheço gente abençoada que está no G12. Tá, elas são abençoadas em que sentido? O que as pessoas consideram bênção? Eu jamais me considerei abençoado por causa de recurso financeiro. Isso não é para mim motivo de bênção. Não é porque eu conheço tanta gente que está longe de Deus e tem isso. Eu quero, se eu sou servo de Deus, eu tenho que ter algo mais. Porque a Bíblia diz desde lá de Gênesis, com o suor do teu rosto, ganharás o teu pão. E disse isso para quem? Para quem estava em pecado. Então muita gente está por aí com o suor do rosto em pecado e conquistando seu pão. E um pão em abundância. Então eu não posso me limitar a coisas tão pobres. Bênção para mim é a que eu tenho. O diabo me vê numa calçada, ele pula para outra. Quando eu oro por um enfermo, Deus tem tido misericórdia e nós temos visto o resultado. Quando a gente intercede por alguém, Deus tem mostrado a sua mão poderosa. Isso para mim é bênção. Agora, só porque eu tenho um carro, eu tenho uma casa, Deus está na minha vida. Se eu tivesse essa visão, eu me consideraria o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque essas coisas são passageiras. E o que Paulo escreve? Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então eu não posso usar as coisas naturais e dizer Deus está me abençoando. Então abre a boca e fala de Bíblia.
Aí eu vou dizer, não, Deus está te abençoando. Ninguém fala como você. Agora, porque eu sou rico, porque eu tenho um carro, porque eu tenho casa, porque, sei lá, eu tenho dinheiro na caderneta de poupança, isso eu vou apresentar diante de um ímpio? Então, o que eu poderia apresentar diante de Silvio Santos e os homens ricos e milionários dessa sociedade? A minha riqueza? Eu quero te apresentar o meu Deus, eu sou rico. Ele vai dizer assim, eu sou mais rico que você. Então, eu tenho que ter alguma coisa diferente para apresentar. Então, vai da visão. G12, para mim, é uma organização apenas humana. É aquela velha história, César Castellano, lá na Colômbia, começou a fazer a divisão dos 12, porque lá tinha um problema, os camaradas da milícia, os rebeldes, ficavam com armas dentro das igrejas e não sei o que, então ele fez, a estratégia foi usar grupos dentro das casas, e assim divergiu, e as pessoas não puderam mais ir perturbar a igreja. Foi uma estratégia maravilhosa, não tinha nada a ver com o Brasil, foi estratégia para a Colômbia. Deus pode dar estratégia de forma diferente em cada lugar. Agora, porque lá a igreja recebeu essa estratégia na Colômbia e cresceu, os idiotas aqui do Brasil pegaram isso e trouxeram para cá. Vamos também criar o grupo dos 12. Começou esse grupo dos 12, totalmente sem sentido, aí começou um monte de palhaçada ministrada pelaquela hipócrita Valnice Milhomens. O que ela começou? Começou regressões, regredir, teste de regressão aqui, teste de regressão ali, começou a criar os encontros tremendos, aí saía todo mundo abestalhado, o encontro é tremendo, eu tive um encontro com Deus, que infeliz, o camarada frequenta a igreja há 15, 20 anos, aí agora porque vai para um encontro e paga 100, 150, 200 reais, agora ele teve um encontro com Deus. Esse camarada tinha que ser expulso da igreja. O pastor tinha que chegar para ele, vem cá, você teve um encontro com Deus? Ativo. Então, o que você ficou fazendo palhaçada aqui no meio da igreja durante 20 anos? Com uma pessoa que está dentro da igreja, há 20 anos, depois vai num encontro e diz que viu Deus, que encontrou Deus, o que ele fez? Foi um fofoqueiro, então, dentro da igreja durante 20 anos. Foi um lobo disfarçado de ovelha. Foi um falso. É o que eu penso. Porque o meu encontro com Deus, meu irmão, acontece todo dia quando eu dobro os meus joelhos e falo com Deus na intimidade do meu quarto. Agora, a liderança da igreja tem que promover um retiro espiritual, com fogos de artifício, beijos, abraços, quarto escuro, escreve teu pecado, rasga o pecado, vê slide, ouve fundo musical, musicoterapia, etc, etc. Toda uma situação traumatizante para a pessoa dizer que teve um encontro com Deus. Aí eu peguei um irmão que era presbítero, depois desse encontro com Deus ele abandonou, não quis mais saber de cargo, não quer mais saber de pastorado, não quer saber de mais nada. Mas teve um encontro com Deus, um presbítero da Assembleia de Deus de São Cristóvão, agora abandonou aquilo lá, não está mais lá. Não, mas o encontro foi abençoado, eu tive um encontro com Deus. Eu falei assim, você teve um encontro com Deus? Ele disse, tive. Por que você teve um encontro com Deus? Me dá a prova. Não, que eu chorei muito. Eu falei, desde quando chorar muito revela ter um encontro com Deus? A Bíblia diz que quando Jesus chorou entrando em Jerusalém, não foi porque teve um encontro com Deus, foi porque ficou decepcionado com os pecados da cidade, com as abominações, e ele chega ao ponto de dizer assim, Jerusalém, se tu souberas o que a ti é chegado, o tempo da tua visitação, mas Jerusalém está cega. Então Jesus chorou por isso. A Bíblia não usa choro como referência de um encontro com Deus. Pedro chorou amargamente. Por quê? Foi porque teve um encontro com Deus, porque lamentou. Então, você começar a criar slogans de encontro com Deus, resultado, emocionalmente, aquilo tudo lá que é projetado no G12, fogos de artifício, uma boa comida, você não toca em nada, você é servido com bandeja, buffets caríssimos contratados, você é chamado de príncipe e princesa, aquela bajulação, a alma do ser humano começa a se comover com aquilo lá, claro que começa a se comover, o tempo todo,
Quando você é exaltado, é tratado bem, aquele exagero daquele carinho, beijos e abraços o tempo todo, todo mundo te exaltando. Você é o quê? Um príncipe. Você é o quê? Uma princesa. O encontro é o quê? Tremendo. É 1 milhão de vezes falando essas palhaçadas. Aí a pessoa não suporta, o emocional da pessoa não suporta. Aí a pessoa já tem problemas em casa. Aí chega lá, tem outros detalhes, né? Chega lá nos encontros e vê uma mulher novinha, bonitinha, o abraçando, bajulando. Aí é outra história. Aí daqui a pouco o camarada acha que teve um encontro com Deus, porque o emocional dele foi totalmente revirado, botaram o cara de cabeça para baixo. Tem nada a ver com Deus, mas falar eu falo, e não é de hoje, já tem 11 anos que eu falo dessa maldição chamada G12, e ainda nos dias de hoje aparece gente para me criticar. Um dia, quando cair do cavalo, se cair, se deixar derrubar, vai ver a realidade. Mas enquanto isso eu tenho recebido alguns e-mails. Pastor, eu criticava demais, eu falava muito mal do senhor, mas agora eu vi a realidade. Pastor, eu fui nesse encontro, eu fiquei tão traumatizada que eu não posso mais nem frequentar a igreja, porque se eu ouvir aqueles louvores que eu ouvi lá dentro, eu já passo mal e caio em pranto. Estou em profunda angústia. Pastor, o que eu faço? Tenta recomeçar tudo de novo. Clama, busca desesperadamente, clama. Sabe que Jesus é o caminho? Vai que ele cura desse trauma. Então, G12 não tem nada de Deus. G12 é apenas um movimento humano, totalmente fora dos propósitos de Deus, e a respeito do qual o próprio diabo pode ainda vir e se aproveitar. Basicamente, o G12 é apenas uma doutrina com conceitos humanos, mas conceitos humanos e humanos acabam indo parar na mão do diabo, como disse Martinho Lutero, né? Toda organização que não se ocupar incessantemente da palavra de Deus, a tendência é tornar-se corrupta. Então, essa é a verdade, né? Temos perguntas aqui? Ninguém foi no G12? Foi, eu sei que tem um monte de gente aqui que foi no G12, né? Às vezes, eu nunca fui. E às vezes, quando a gente fala assim algumas coisas, as pessoas chegam assim, pastor, você nunca foi no G12 mesmo, não? Eu digo, não, mas eu já fui, você descreveu todos os detalhes. É que nem maçonaria. Eu nunca fui maçom. Mas o que já tem revelado de maçonaria por aí, a gente descreve todos os detalhes, né? Eu já fui macumbeiro, frequentei candomblé, essas coisas assim, eu já fui. Aí eu descrevo ali bastante coisa que tive conhecimento, mas outras não, eu li em livros, eu colhi testemunho de quem foi, né? E os traumas que as pessoas viveram, essa é a triste realidade. Não temos perguntas? Não? Tem aí? Pode fazer. É uma pergunta do Rômulo, pastor. Ele diz assim: eu estava conversando com uma mulher da Itália, ela faz parte da congregação cristã, e ela disse que foi arrebatada aos 12 anos e foi até ao inferno, e afirma que tem demônios em nosso meio como seres humanos, e usam muito a passagem de Ló em Sodoma e Gomorra, quando os anjos vieram até lá e eles quiseram fazer sexo com eles. E Judas também fala sobre Enoque, e Paulo também fala para as mulheres terem cabelo como véu, por causa dos anjos. Bem, a minha pergunta é, os demônios podem entrar no nosso meio como homens? E Jesus, que disse que seríamos como os anjos? Bem, veja bem, terminou a pergunta aí? O que acontece é o seguinte, primeiro, nós temos uma mentira dessa mulher que diz que aos 12 anos foi ao inferno. Primeiro ponto, nós temos uma mentira. Ela mente. Ela está mentindo. Ela é uma mentirosa. E tem mais, ela sabe que não foi ao inferno. Ela sabe que não foi ao inferno. Ela está mentindo de livre e espontânea vontade, porque isso a exalta. Ela é uma mentirosa. Mas pastor, que ousadia, nem conhece a mulher,
Não preciso conhecer. Quem conhece a verdade detecta a mentira. Outra coisa é a doutrina da manifestação espiritual de anjos que tomam forma humana e realmente habitam entre nós. Paulo diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Lembra a experiência que eu conto aqui? Tem arroz, né? A mulher olhou lá, viu um mendigo pedindo arroz, não abriu a porta. Depois o marido vem e diz assim, não, era um anjo. Lembra daquela palavra que a gente tinha recebido, sinal, tal? Já contei aqui uma experiência do pastor Manuel, que hospedou uma missionária na sua casa, que não tinha ninguém, acabou o culto, a menina ficou lá, largada. Todo mundo foi embora, ele tinha ido pregar numa igreja, não era nem a igreja dele, foi todo mundo embora, ele olhou aquela menina sozinha, procurou saber, não, é uma missionária que está nos visitando. Ele falou com a mulher dela, vamos levar essa menina para dormir na nossa casa? Aí a mulher falou, vamos. Levaram de madrugada, moveu uma luz rodando para todo canto. Quando ele foi, que se levantou, que foi olhar no quarto da missionária, não tinha ninguém. Aí aquela luz rodou a casa e saiu porta fora, sumiu. Ninguém nunca mais viu a missionária, ninguém abriu porta, ninguém mexeu em nada. Então, esse fato de hospedar anjos é uma realidade. Que anjos se manifestam em forma humana é a pura realidade. Lá em Sodoma, dizem o que para Ló? Nós queremos esses homens que estão aí. Então, olhando para aqueles anjos, o que eles viam? Homem. Então, a forma humana que os anjos tomam é comum. Quanta gente aqui já teve visões, aqui dentro da igreja, em anjos vestidos de soldados de guerra, roupa camuflada. Isso aí revela um mover, propósitos, situações. Então, outra coisa, os demônios. Os demônios podem também se apresentar de forma humana. A resposta tanto para anjos quanto para demônios é um sim bem grande. Pode sim, pode sim. Pode. E dependendo de uma série de situações, até crentes estão vendo demônios. Eu conheci uma família, aquela mesma família que eu falo que o diabo andava dentro da casa deles, e ele dizia, tenho 35 anos de evangelho, sou diácono batista, aquela mesma família. Morreu a avó da menina, que era uma das líderes lá, de um monte de coisa da Batista. E 2 dias depois, ela está na cozinha, quando ela olha para o lado, ela vê a avó dela. E a avó dela, que era muito colada com ela, estende a mão para ela, ô minha netinha, eu vim te buscar. E ela discerniu e falou assim, não, a mim não, você não tem poder sobre a minha vida. Porque tinha algum conhecimento e mencionou isso. Eu vim te buscar, não, você não tem poder sobre a minha vida. Aí aquela imagem se desfez e sumiu. É uma coisa séria, não vamos entrar em detalhe. Se o diabo conseguiu usar aquela imagem, pode significar que aquela pessoa que morreu não foi salva. Pode até isso, mas deixa isso para lá, que não está na nossa alçada, né? Isso aí pertence a outra vara criminal. Então, irmão, anjos e demônios podem sim tomar forma humana, podem sim. E se você não discernir, dependendo do nível espiritual que a sua vida se encontre, você pode estar diante de um demônio achando que está falando com um ser humano. Pode sim. Pode tomar cuidado com a sua vida espiritual, que essas coisas acontecem. Primeiro, como Deus é misericordioso, às vezes Ele revela num sonho, uma situação, em outro. Você vai caminhando e não se corrige, não se conserta, chega uma hora que o próprio diabo se apresenta para você. Ou você acha que o diabo, quando apareceu para Jesus, ele apareceu com chifre, tridente? A Bíblia não descreve, mas eu acho que ele não apareceu assim. Ele apareceu com as palavras persuasivas
E ele não deve ter usado aquela imagem dele de diabo, que já é repulsiva. Não, ele deve ter usado uma outra imagem. Enfim, nós sabemos, eu sei, de muitos testemunhos de pessoas que viram coisas terríveis, demônios, viram demônios. E essas pessoas eram totalmente afastadas de Deus. Então, o demônio se apareceu para elas de forma humana. Tem o testemunho de uma ex-mãe de santo que dizia que quando ela atentou para se converter, ela levou um susto, porque o diabo apareceu para ela de uma figura horrível e falou: se tu me deixar, eu vou acabar contigo, eu vou te matar. E quando ela viu que era Lúcifer, ela levou um choque, porque no tempo que ela estava firme na macumba, no espiritismo, umbanda, quimbanda, era uma dessas mães de santo, magia negra, quando ela fazia os trabalhos terríveis de cemitério, essas coisas horripilantes todas, quando ela estava firme nesse caminho de trevas, sem essa oscilação para a conversão, o diabo aparecia sim para ela e batia na porta e dizia: oi, sou Lúcifer. E ela abria, que ela servia a Lúcifer no espiritismo de um modo geral, ela abria a porta e entrava aquele galã de cinema. O cara era lindo, o cara era bonito, entrava, ia até a sala dela, parece que ela falou a cozinha, puxava a cadeira com toda a educação e tal, e sentava, e ele dizia, ele era lindo. De repente, quando eu estou me convertendo, ele aparece de novo, mas apareceu na verdadeira face que ele tinha. Então ela dizia que estava acostumada a conversar com Lúcifer. Quem? Um jovem bonitão que entrava pela porta dela. Eu tive uma experiência uma vez de um tio meu, que meu avô, para livrar esse camarada da cadeia, conseguiu até um atestado de maluco para ele. O camarada bebia, quebrava boate, quebrava boteco, o cara era terrível. E aí ele foi e fez o quê? Um dia ele planejou ir numa festa. E meus avós, com medo dele já ir lá e arrumar confusão, porque esse era o padrão, era por isso que ele tinha um atestado de maluco, porque quando ele era preso, meu avô chegava lá e dizia, ele é louco. Aí o delegado soltava ele. Foi o argumento que meu avô conseguiu, pagando alto para conseguir esse atestado de maluco. Aí um dia a minha avó foi no terreiro, falou com o tranca-rua, chamava de meu pai, né? Ô meu pai, faz alguma coisa para o meu filho não ir para essa festa. Aonde ele vai, ele faz confusão. Aí, resultado, ele foi, botou aquele terno impecável. Aí foi descendo, bem aqui, essa ruazinha aqui, quando passou ali embaixo desse colégio que tem aqui, do nada levou-lhe um tombão, caiu dentro de uma poça de lama, branquinho, voltou, arrancou, eu não vou mais em festa nenhuma não. Você vê aí uma ação clara do diabo. Esse mesmo tio, não sei se antes ou depois dessa experiência, ele vinha subindo, vinha nas madrugadas, ele viu uma mulher, tem um muro ali embaixo, quem conhece, passa, a gente chama de ladeira, e tinha uma mulher, uma jovem bonita, debruçada no muro, e ele quando passou já olhou e já veio, né, veio cantar a mulher, e deu aquela cantada na mulher, a mulher sorriu para ele, e começou a caminhar com ele, lado a lado. Quando eles caminharam mais ou menos uns 10 metros, 15 metros, dá um estouro assim, puf! Aquela mulher se transforma numa fumaça e entra pela terra. Segundo dizem, ele nunca subiu essa ladeira tão rápido na vida dele. Então, essa manifestação de espíritos em forma humana visível é real. Agora, começar a fantasiar, né? Fundamentado em uma mentirosa que disse que foi ao inferno. Ela é uma mentirosa. Como seria bom se ela estivesse ouvindo, né? É uma mentirosa descarada, cara de pau, que está dizendo que foi ao inferno. Qualquer um, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, qualquer um cristão que disser que foi ao inferno, diz para ele assim, ô amigo, procura outra coisa para fazer além de ficar por aí mentindo. Pode chamar de mentiroso,
Não, que foi no inferno. Tem um livro escrito de uma mulher aí. Foi no inferno, viu coisas, viu um pastor num púlpito pregando. Ah, por que aquele pastor está ali? Aí Jesus, que caminhava com ela dentro do inferno, disse assim, não, aquele ali é porque ele se desviou da minha palavra. Então agora ele está ali, assim, com a Bíblia na mão. Essa é que é uma Bíblia boa, hein? Aí, se você vê uma dessas vendendo por aí, traz meia dúzia para mim. Então, pregando, aí conta que passava por um caminho estreito. Aí, olha a conclusão da mentira, o absurdo. Passou por um lugar, quando chegou, viu uma bela de uma sala, uma arrumação maravilhosa. Aí quando ela olha, tem um trono. E no trono sentado quem? O diabo, com uma coroa na cabeça. Aonde isso? No inferno. Imagina. Quando foi que o diabo esteve no inferno? Quando foi? Nunca na história da humanidade Satanás esteve no inferno. Nunca. Quando Satanás for posto no inferno, ele nunca mais sairá de lá. Em Jó, o que é dito? De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. A Bíblia diz que Jesus vai implantar um milênio e vai aprisionar Satanás. Aonde? No abismo, não no inferno. Inferno é uma coisa, abismo é outra, totalmente diferente. Quando, a Bíblia diz que quando Satanás for lançado no inferno, ali se consumará toda a história da humanidade, é chamado a segunda morte, acabou-se a história. Então, o diabo não tem reino lá no inferno. No inferno ninguém reina. O inferno é um lugar de tormento, até para o diabo quando for lançado lá. E depois a Bíblia diz que todo o inferno será lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então esse papo de que foi no inferno, viu o diabo, está vendo ele todo dia dentro da sua casa, né? Viu o diabo lá no inferno, com coroa, reinando, dando ordem para demônio, recebendo relatório de demônio. Meu irmão, isso é história nem de carochinha, porque de carochinha você pode acreditar às vezes, mas nessa aí você não tem que acreditar. E essa aí, qualquer um que disser que foi levada ao inferno, é mentiroso, não tem esse projeto, não tem esse plano. O propósito da revelação bíblica nos aponta para revelações que essa experiência não está incluída nela, não condiz com a realidade. Então, a pessoa às vezes parte de um falso testemunho, está esquecendo a Bíblia. Nós temos que andar segundo a Bíblia, não segundo testemunhos, não segundo experiência de um irmão, experiência de outro irmão. Nós temos que andar segundo a Bíblia. E as pessoas esquecem a Bíblia e começam a se fundamentar em experiências dessa natureza. Hoje nós temos os testemunhos de Jeová, que se fundamentam em experiência do tal Joseph, não sei das quantas. Temos os adventistas do sétimo dia, que se baseiam em livrinhos e experiências mentirosas da tal da G. White, não sei, Ellen G. White, né? Uma mentirosa descarada que certamente está queimando no inferno, né? Ligada ao teosofismo e um monte de coisas. Os testemunhos, os adventistas do sétimo dia são impregnados do teosofismo, os livros deles são um horripilante, um horror de magia negra. Então, nós não podemos nos fundamentar em experiência de ninguém. Então, quer dizer, baseia-se em uma experiência. Aí vem e diz, os demônios estão em nosso meio. Ora, que o diabo disse que veio de rodear a terra e passear por ela, nós sabemos que o diabo rodava o jardim do Éden de olho em Adão e Eva, nós vemos claramente que o diabo passeia o tempo todo, lembra quando seguia Paulo? Esses homens que vos anunciam a paz, o caminho da salvação, são servos de um Deus Altíssimo, até que Paulo se indigna e diz assim, Espírito, sai dela. Então, os demônios estão, a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, está em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Tudo isso a Bíblia diz. Agora, fantasiar certas coisas, aí não. Por exemplo, os demônios estão em nosso meio. Tem alguém aí, é um demônio disfarçado? Não. Tem algum demônio disfarçado aí? Não. Apresente-se agora, anda? Não.
Então, o que acontece? Se tem demônio disfarçado de homem e fazendo alguma coisa em algum lugar, tem, mas não é dentro da igreja, não é em um propósito qualquer. Existe o chamado espiritismo kardecista e o espiritismo científico, onde as pessoas vão para uma sala onde vai ser realizada uma sessão. Nessa sessão, eles aguardam, de repente, tudo fechado, daqui a pouco bate na porta. Aí o líder lá da sessão vai lá, abre a porta. Aí entra um homem, uma mulher, já tem uma cadeira no meio, e a mulher vai e senta. Sentou, e ali ela responde a pergunta de todo mundo, e quando acaba, a mulher não sai pela porta de novo, ela vira uma fumaça e some. Às vezes é o contrário, às vezes a cadeira está lá, surge uma fumaça e se materializa em um ser humano e começa a dar consulta. E assim o diabo também vai realizando as suas doutrinas. E uma pessoa que vê isso no chamada linha de espiritismo científico, muitas pessoas que veem isso não conseguem força para largar isso e se voltar para a verdade do Evangelho. É por isso que você tem que ser ousado, valente. E dizer assim, tu serve ao diabo e me leva lá que eu te provo. É aí que entra. Porque muita gente quer conquistar pessoas com esse tipo de experiência, dizendo, Jesus é bom, Deus te ama. Meu irmão, isso aí não funciona para todas as situações. Que Deus é bom, que Deus nos ama, o mundo inteiro sabe, Ele morreu na cruz para nos livrar dos pecados. Mas você precisa ir um pouco além. Muitas vezes você precisa ir um pouco além. Amém? Nós vamos dar uma paradinha e já a gente volta então.